irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, vocês estão me ouvindo? Vou deixar com vocês um texto da Palavra de Deus. A Bíblia diz assim, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25. Enquanto o YouTube está notificando, os irmãos vão entrando nessa mensagem ao vivo. Vou abrir uma versão melhor aqui, facilitar a leitura. Bom é o Senhor para aquele que se atém a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade, sentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, parte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, o Senhor usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Mas até aqui, vamos fazer a leitura. Jeremias estava passando por um momento muito difícil, um momento de praticamente solidão. O povo de Israel não estava acompanhando, espiritualmente falando, todo o entendimento que se tinha, que Jeremias tinha acerca do cenário profético e espiritual daquele momento de cativeiro, aquilo tudo que eles estavam vivendo. O povo estava longe de Deus. Jeremias, era dura a missão do profeta, porque às vezes a vida dele mesmo servia como exemplo. Às vezes ele questionava o que Deus usava aquela maneira, usava de maneiras difíceis, maneiras dolorosas, de sofrimento para corrigir, instruir, orientar o seu povo. Mas ele sabia, Jeremias sabia, ele tinha uma experiência com o Senhor, ele sabia que o Senhor ele não se agrada da nossa dor. Deus não se agrada da nossa tristeza. Ele usa de compaixão. Em algum momento, ainda que ele entristeça alguém, ele usa de compaixão. Porque as suas misericórdias, elas são infinitas e grandiosas. Deus não aflige nem entristece ninguém com alegria. Deus não é sádico, ele não gosta disso. O profeta Isaías, ele usa uma expressão, ele diz que a obra estranha de Deus, o juízo, o açoite, a vara, a correção, não é o que Deus quer a priori, não é o que Deus quer a princípio. Deus não quer que aprendamos, que venhamos a aprender a princípio dessa maneira, não. Bom seria que um filho aprendesse a obedecer ao pai sem que fosse necessário uma correção, sem que fosse necessário uma bronca, uma exortação ou até mesmo uma vara, correção por um chinelo. Quantas vezes eu tomei, chinelada do meu pai e da minha mãe por malcriação. Eles tentaram antes a conversa, falhou. Quando a pedagogia da conversa falha, não restava outra alternativa. Então, Deus ele não tem prazer nenhum em nos ferir, em nos entristecer, em permitir com que a dor venha. Pelo contrário, a palavra fala que o Senhor é bom para aquele que o busca, para aquele que espera em silêncio a sua salvação. Esperar em silêncio não é fácil, não é uma missão fácil. Quando nós esperamos, eu digo assim, olha, esperar em silêncio, esperar com paciência, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Esperar em silêncio, como diz o profeta Jeremias, não é fácil. Que a gente às vezes até espera, mas sem paciência e falando, reclamando. Aguardar a salvação de Deus, o livramento dele.
guardar a hora dele de agir. Vai contra o nosso tempo. Contraria a nossa hora. Tem hora que a gente fala assim: Senhor, essa é a hora de agir, né? Agora ia ser tão bom se o Senhor disse, agora ia ser a hora certa. Quem nunca pensou assim? Eu diversas vezes pensei. Falei: Senhor, perdão, irmãos, essa é a melhor hora de agir. Chegou a hora. Na minha razão, segundo o meu ponto de vista, era a melhor hora. Mas irmão, Deus sabe o que faz. Ele sabe quando faz. O processo, a metodologia divina é perfeita. Israel tinha que viver aquele momento de dor. O profeta Jeremias tinha entendido isso. Ele sabia que aquilo era necessário. Por pior que fosse, era necessário. Hoje tu talvez esteja passando também por um momento difícil. Os teus sentimentos estejam aflorados. Os sentimentos estejam confusos, né? Atordoados. Lá no versículo 3 ele diz assim: ó, fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Toda vez que nós vemos essa palavra, né, desse órgão, rins, está falando de sentimentos. Porque nos rins fica a glândula suprarrenal, né? Fica acima, suprarrenal, ela fica acima dos rins. E ela emite uma série de... ela produz uma série de substâncias ali que afeta o sentimento humano, que afeta o comportamento humano. Então, nos meus rins fez entrar as flechas da sua aljava. Às vezes parece que o Senhor ele nos fere lá na alma, né? Doeu lá na alma, como a gente diz, né? E dói mesmo. E são feridas profundas que Deus permite que venha acontecer. Mas isso é necessário. E como diz a palavra, Ele fez a ferida e Ele a ligará. Foi Ele quem fez a ferida, né? Aí em Oséias nós vemos o texto de Oséias 6, no versículo 1: vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, nos sarará. Ele fez a ferida e a curará. Foi Ele quem fez a ferida. Mas nosso Deus, Ele não vai deixar você sangrando, esmorecendo, desfalecendo e morrendo. Talvez tu estejas hoje como aquela mulher do fluxo de sangue, sangrando, sabe? Mas o coração, a alma, a mente sangrando, perdendo vida, perdendo força, já sem força nenhuma. A sua última tentativa de tocar nas vestes de Jesus e alcançar um milagre. Pois é, alguém me tocou. Hoje de mim saiu virtude. Eu senti. Toca nele, sim, irmão. Toca nele, irmã. Ele é cura. O Senhor é a cura. A cura do coração, a cura da mente, a cura da alma, a cura do corpo, a cura, toda a nossa cura, tudo aquilo que precisamos para que sejamos curados, para que sejamos restaurados, para que a nossa vida seja realmente mudada. Aquela mulher também tinha uma série de obstáculos, de impossibilidades. Uma multidão que apertava, impossibilitava que ela se aproximasse de Jesus. As forças que ela já não tinha mais devido ao tempo e à gravidade da doença dela. Talvez hoje o tempo, a gravidade do teu problema, a multidão de circunstâncias e situações, de vozes, de coisas que te impedem de chegar a Jesus, talvez isso tudo sejam fatores que possam tentar impedir o milagre na sua vida. Mas vá esbarrando, sangrando, cansado, cansada. E o Senhor vai te curar. Ele vai operar o milagre. Que Deus te abençoe nessa noite de terça-feira. Curta esse vídeo, estamos ao vivo. Comente, compartilhe, para que essa mensagem alcance mais vidas. Que Deus nos abençoe. Paz, Senhor Jesus.